E aí, você já sentiu, ao ouvir falar de outro país, de outro povo, que aquilo era uma coisa muito longe, que não tinha nada a ver com você? Você já achou que tinha entendido uma coisa e depois viu que não era nada daquilo que você pensava? Então, eu quero te contar uma situação como essa. Não só eu achava que um país e um povo não tinha nada a ver comigo, como eu detestava esse país e, por consequência, esse povo. Tudo começou em 1991. Eu não sabia nada sobre Israel. Eu achava que o Israel moderno não tinha nada a ver com a Bíblia. Então, uma amiga minha, Soninha, ela foi a um seminário em Recife e conheceu o ministério SOS Jesus para Israel. No ano seguinte, a Lígia, uma das líderes deste ministério, esteve em BH. Ela ensinou a congregação amada do Senhor, a minha igreja, né, sobre Israel. Então eu entendi que o Israel bíblico era o mesmo Israel moderno. Antes disso, eu nem ligava para Israel. Eu lia o que estava na Bíblia, mas achava que estava falando de outro Israel, um Israel espiritual. Aí eu compreendi que era o Estado de Israel que existe hoje, lá no Oriente Médio. É o mesmo Israel da Bíblia. Então, em 1992, eu fui a minha primeira vez a Israel, com a Lígia e a Ângela, uma amiga minha. Aí fui aprendendo mais sobre as promessas de Deus para Israel e fiquei sabendo que elas são irrevogáveis. Compreendi que a Bíblia falava de Israel e aí eu percebi que eu tinha uma dívida para com Israel. E o tempo foi passando, eu fui entendendo mais sobre Israel e amando mais esse povo. E comecei a me interessar mais e mais pela história de Israel, porque estava acontecendo nos dias atuais. Naquela época, eu fiquei sabendo que tinha um país que odiava Israel. E aí, esse país era qual? Era o Irã. E aí, meu raciocínio foi, se o Irã odeia Israel, eu vou odiar o Irã. Eu comecei a não gostar desse país. E a cada notícia sobre as declarações do governo do Irã, no qual a lei era o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, mais eu não gostava desse país. Mas eu não sabia nada sobre os iranianos. Mesmo assim, passei a não gostar deles. Eu falei antes até uma palavra mais forte, odiar. Não sei se era tanto, mas era não gostar. Eu acho que era, né? Se a gente não gosta, né? Por consequência a gente odeia. Passaram-se alguns anos, os anos foram passando, até que um dia, em 2009, o presidente do Irã, Ahmadinejad, não sei se é assim que pronuncia, subiu a rampa do Planalto. Era o sinal da mais alta honra que o Brasil oferece a uma autoridade. Fiquei super indignada com isso. Eu pensava, que horror! Como que o Brasil honra o presidente de um país que declara publicamente que Israel devia ser varrido do mapa? E assim eu segui detestando o Irã e seu povo. E o tempo foi passando até, né, de 2009 até em 2021. Tipo março, abril, eu tomei conhecimento de um livro, porque eu assino, né, notícias de Israel. Então, numa dessas notícias, eles estavam anunciando um livro. Eu fiquei curiosa. E o livro era sobre o quê? Era sobre o avivamento no Irã. Oh, gente. O autor desse livro era Hormozd Shariat. Eu devorei o livro e aí eu descobri que estava acontecendo um avivamento no Irã. Fiquei totalmente surpresa, pois jamais imaginaria que o Irã estivesse passando por um avivamento. Como disse uma amiga minha, é inimaginável na mesma frase Irã e avivamento, né? Porque a gente recebe do Ocidente toda a informação de que o Irã é um povo odioso, que o Irã, né, odeia o Ocidente, quer destruir Israel, e eu pelo menos ficava com essa informação e não procurava saber profundamente qual que era a verdade.
E aí eu fui descobrindo, gente, que Deus é Deus. A gente acha que, pô, então o Irã todo, né, e o povo todo detesta Deus, detesta o Ocidente, mas não é assim. Eu descobri também que Deus não fica sem testemunho em nenhum lugar da terra. O que quer dizer isso? Deus vai levantar. Se o homem não for até aquele lugar, Deus mesmo, como diz Isaías, ele vai, pelo seu potente braço, providenciar. Né? Ele mesmo providenciou um intercessor. Né? Deus olhou e não achou ninguém, ele providenciou o intercessor. Bom, no caso específico, né, eu descobri que a história era muito diferente. E também, por consequência, eu descobri que o ódio embota a mente, que a gente deixa de raciocinar. O ódio nos impede de ver as coisas. E no caso específico, me impediu de perceber a misericórdia de Deus para com os iranianos e para com todos os povos. Então, diante dessa história, eu queria falar para vocês hoje, compartilhar assim: vamos amar ao outro? O outro também é irmão. Amar o outro é amar o irmão. Está acontecendo um avivamento no Irã. É um país onde o evangelho é proibido, né? Então, esse país, né, está lá na Ásia, né? E saber que Deus não deixa ficar sem testemunha em nenhum lugar da terra. Vou pedir para você assistir esse vídeo até o fim e ver o que Deus tem feito neste país para atrair as pessoas a si. Veja como o fato que a promessa de Deus de amar a todos e reconciliar cada povo consigo é uma realidade. Então, eu vou contar, né, continuar contando esse processo e como que Deus age e como que eu não percebi naquela época. Então, o que Deus faz para que a gente possa, então, descobrir que a gente não precisa odiar ninguém nem nenhum povo. Bom, mas aí você vai me perguntar, mas o que é que eu preciso saber? A gente precisa saber do amor de Deus, que esse amor é incondicional e que ele não faz acepção de pessoas, ou seja, ele ama todos. Resumindo, é o que está escrito lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente precisa saber que o amor de Deus é incondicional. Ele ama todos, ele ama o outro, mesmo aquele diferente de você. E por que eu preciso saber disso? Porque sabendo do amor de Deus, saberemos que ele não fica sem testemunho. Sempre haverá alguém desculpa, gente, que eu o conheça em qualquer parte do mundo. E isso é maravilhoso. E outra coisa importante a saber é que não podemos misturar o governo com o povo. São coisas diferentes. O governo tem poder e autoridade de impor ao povo certos comportamentos. Isso não quer dizer que o povo esteja alinhado com o governo, porque o governo tem poder, tem força, tem autoridade. Ele tem poder de coagir as pessoas. Então, as pessoas não quer dizer que as pessoas debaixo de um certo governo, elas estão alinhadas. Muitas vezes eles são obrigados a obedecer. Assim, a gente não pode generalizar e dizer que o governo de um país é de um jeito, seus valores são os valores do povo. Não é. Mesmo porque os governos são temporários e os valores do povo é duradouro. Então, uma coisa é o governo, outra coisa é o povo que está debaixo daquele governo. E eu não tinha feito essa distinção. Eu via as declarações do Irã, ele falando que Israel tinha que ser varrido no mapa, inclusive ele declarava isso na ONU. Imagina, Organização das Nações Unidas, e ninguém falava nada, e todo mundo escuta isso e fica quietinho, né? Então,
eu não fazia essa distinção. Então eu quis ressaltar aqui a importância dessa distinção para vocês não seguirem o meu caminho, né? Que eu custei a perceber que a gente não pode odiar povo nenhum. Então, aí vamos falar um pouquinho, né? Só para a gente sentir a contextualização do que é o povo, né? Um povo é um conjunto de pessoas que falam a mesma língua, têm costumes e interesses semelhantes, têm história e tradições comuns e habitam um território, né? Então, quando você envolve o território, deixa de ser povo, passa a ser uma nação. E aí a nação tem um governo. Só o povo, se você pensar assim apenas no povo, é aquele conjunto de pessoas que falam a mesma língua, tem costumes e interesses semelhantes, histórias e tradições comuns. Tanto que Israel, desde que eles foram expulsos, né, e Jerusalém foi destruída no tempo da Babilônia, eles não tiveram mais uma nação. Só agora, em 1948, que Israel se converteu numa nação. Por quê? Porque passou a existir um território que abrigava esse povo. Então, aí nos dá mais uma diferença entre governo e povo, né? O governo, ele está ali controlando e mandando num território. E o povo está vivendo lá nesse território, né? Bom, então esse é o povo. Mas qual que é o projeto e o propósito de Deus? Vamos ver em 2 Pedro 3,9. Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha só. Então, às vezes a gente fala assim, não, mas Jesus está demorando. Gente, é por amor, é por misericórdia. A paciência dele é para dar tempo das pessoas se voltarem para ele, para que ninguém pereça, para que ninguém morra. Então, Deus quer que todos sejam alcançados. E aí, Deus, ele, né, segundo o que eu creio, ele é o Senhor, ele é o Criador, é o Salvador. Então, o que ele fez? Ele decidiu se relacionar com o homem. Ele decidiu criar o homem e colocar o homem na terra e providenciar uma forma de reconectar este homem. Por quê? Lá no Éden, Adão falou, não quero saber desse trem não, esse Deus aí tá muito chato, eu quero seguir meu próprio caminho. E Deus, no seu amor tão tremendo, ele providenciou Jesus, o filho dele, para de novo nos conectar a ele, a ter essa relação íntima. Então, Deus nos deu uma missão. Ele nos fez participantes dessa obra dele. Como? Olha só, peguei um versículo assim que eu achei o que mais resume. Marcos 16:15. Jesus falando, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho? A boa nova. Qual é a boa nova? Se você quiser voltar para Deus, você vai de novo se conectar com ele e você vai ser salvo. Salvo de quê? Salvo de tudo aquilo que é o vazio, que é a distância de Deus, que é viver longe de Deus, sem rumo, sem sentido. Então ele oferece um sentido para a vida. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que sou, né? Eu vim de Deus, sou um filho de Deus e voltarei para Deus. Essa é das maiores perguntas feitas na história e por todo homem. Então Jesus oferece essa resposta. Como diz, né? Para qualquer pergunta, Jesus é a resposta. Então, Deus, no seu plano, no seu propósito, ele deu uma missão para nós, que é o quê? Cooperar com ele e contar essa boa nova para os outros. E olha, eu vou falar mais um versículo, que é desde o tempo de que Salomão construiu. Desculpa mais uma vez. Deus já havia pensado e falado e visto
os estrangeiros. Quer dizer que desde a fundação do mundo ele já fez isso, mas de uma forma escrita, né, demonstrada na palavra, está lá em 2 Crônicas 6:33, que diz assim: então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Então, nós citamos o que Pedro falou, né, que ele está paciente até para que ninguém se perca, e aqui, quando Davi consagra o templo, quando Salomão consagra o templo, ele fala que faze tudo conforme o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Então, o plano e o projeto de Deus é para todos, ele não faz acepção de pessoas. Então, voltando aqui ao meu testemunho, a minha história, né? Eu achava que eu estava certa ao detestar o Irã e odiar os iranianos, porque eles queriam acabar com Israel e eu amava Israel. Então, a gente vai perceber que o amor de Deus é muito mais profundo. E assim, esse não fazer acepção de pessoas é algo assim que é como... tipo assim, é tão profundo, eu não acho outra palavra para dizer, que Deus é amor. E está escrito, se você está com Deus e odeia seu irmão, na verdade você não está com Deus. Olha, isso é... Porque às vezes a gente acha, né? Ah, não, mas eu vou odiar aquele que está odiando Jesus. Mas nem assim o ódio é permitido. Por quê? Porque se você odeia, você está usando a mesma arma que o chifrudo usa. O inimigo das nossas almas, aquele que é o que, né, quer, que veio para matar, roubar e destruir, que quer que não haja essa aliança, esse retorno do homem para com Deus, a arma dele é o ódio. E se a gente odeia, a gente está usando a arma dele e está fazendo ele crescer. Então, de forma nenhuma, o ódio é permitido. Assim, é permitido no sentido seguinte, você pode odiar o tanto que você quiser, mas o que eu estou falando assim de ser permitido, que ele não vai te levar mais para perto de Deus. Por quê? Olha só o que está escrito em 1 João 4, de 20 a 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, assim, João aqui está muito prático, né? Ele está colocando as coisas assim, objetivamente. Ele não está adorando a pílula e nem espiritualizando. Ah, não, mas eu estou odiando é porque aquela pessoa odeia. Não. Isso foi o 1 de João 4,20. E no 4,21 está escrito, e dele quem? De Deus, temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, assim, a Bíblia é muito clara, objetiva, específica. Dessa forma, eu estava totalmente errada. E pior, eu nem percebia. Eu achava que estava fazendo a coisa certa, porque eu amo Israel, o Senhor manda amar Israel, então por mim estava tudo bem. Mas só que não estava. Eu estava trabalhando com a arma do inferno, que é o ódio. Mas olha só que coisa tremenda. Deus é tão maravilhoso, gente, que ele arruma um jeito de nos atrair a ele de novo. Então, ele é tão maravilhoso que ele tem misericórdia de nós e ele nos mostra. Então, quer dizer, Deus mesmo me fez chegar àquele livro, né? E através do livro eu fiquei sabendo do avivamento no Irã, e daí fiquei conhecendo um ministério que fala de Jesus para os iranianos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse ministério.
se chama Iran Alive Ministry, é o Ministério Vivo do Irã. Este ministério tem sede nos Estados Unidos e usa as transmissões via satélite para levar a mensagem de Jesus para dentro do Irã, porque lá é proibido, né? Lá é uma teocracia, né? Então, o Alcorão é a lei. Bom, eu vou falar mais um pouquinho disso um pouquinho à frente. Então, dessa maneira, em maio de 2021, até hoje, eu oro pelos iranianos. Em agosto desse ano, eu tive a oportunidade de me reunir com vários iranianos cristãos que vivem fora do país, porque dentro do país a perseguição é total, a pessoa é presa. E nesses dias que eu encontrei, foi numa conferência, foram 3 dias maravilhosos. Eu fiquei impressionada como eles são gentis, como são amáveis, como são ajudadores. Eu achei até eles bem parecidos com a gente, porque houveram cultos, né? E eles fazem que nem a gente, levanta a mão assim para o céu, eles se movimenta igual quando a gente está no mover do espírito, né? A gente movimenta, eles cantam. Eu fiquei assim maravilhada e falei, gente, mas esse outro parece comigo, esse outro não é aquele povo odioso, aquele povo que queria destruir Israel. Não. Então foi uma experiência maravilhosa. Eu pude vivenciar e comprovar a realidade do avivamento entre os iranianos. Então, esse encontro só foi possível, né, porque ele foi fora do Irã, como eu já falei. Por ser uma teocracia islâmica, o cristianismo é proibido e as pessoas são presas se descobertas falando de Jesus. E não é assim uma história, não. Eu tenho o nome de pessoas presas pelas quais a gente ora, né? Inclusive o irmão. Bom, e agora eu vou falar só uma coisa que está acontecendo lá, uma atualidade sobre o Irã, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais e orar objetivamente. Desde o dia 13 de setembro, quando uma moça de 22 anos, a Masha Amini, ela foi presa porque lá é obrigado a usar o hijab, que é um lenço que tem que cobrir todo o rosto. E no caso dessa moça, ela deixou uma parte do cabelo do lado de fora. Então, existe uma polícia de moralidade que aprendeu para, tipo assim, ensinar ela o jeito correto, né, de usar o hijab. Só que ela acabou morta, né? Vamos falar que supostamente, né, ela foi morta sob custódia do governo ao usar indevidamente o hijab. Mas a partir dessa morte iniciaram protestos contra o governo em todo o Irã. E até hoje, nós já passou setembro, outubro, novembro, dezembro. E a repressão tem sido violentíssima. Olha, muitos e muitos iranianos já foram mortos por protestarem. Inclusive, o Irã, ele passou a enforcar publicamente aqueles acusados de incitar os protestos. No dia 12 agora de dezembro, um jovem de 23 anos foi enforcado em praça pública, acusado de inimizade contra Deus. Para vocês terem ideia do que é o governo iraniano, né? Porque às vezes a gente está aqui num país tão livre, tão assim, que você pode se manifestar de qualquer maneira. Agora lá eles estão se manifestando ao preço da própria vida. E o regime é tão opressor, que eles estão continuando a protestar. Mas a repressão é horrível. Então, né, caminhando para a conclusão, o que eu queria deixar no dia de hoje? Vamos amar o outro? Vamos compreender quem é esse outro? Vamos cooperar com a missão que Deus nos deu? Se você não pode ir, porque naquele versículo que eu falei,
né? O Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas o ir não é a única forma que você pode cooperar. Você pode orar, você pode interceder, você pode contribuir financeiramente com povos que estão em dificuldade. Então, é importantíssimo o ir, que foi uma ordem de Deus. Mas a gente sabe que nem todos terão condição de ir. Mas de orar, todos podem orar. Por quê? Porque a oração não é limitada ao espaço, ao lugar. A oração é algo sobrenatural, que Deus alcança os céus, alcança outras nações. Então, através dessa conferência, desse envolvimento, desse livro que eu li, eu fiquei sabendo que o Irã está sendo alcançado. É uma semente que está sendo plantada lá. Eu nem imaginava. Mais de 20 mil iranianos já escolheram Jesus como seu Senhor e Salvador. É claro, a nação tem 84 milhões, mas eles estão sendo alcançados, coisa que eu não sabia. E outra coisa importante, sabia que quando a gente estuda o livro de Esther, aonde ele acontece? Acontece no Irã. O marido de Esther, com quem ela casou, né, o Assuero, era quem? Era um iraniano. Ela se casou com o iraniano, então uma judia e o Irã. Então há sementes no Irã. Sementes que não morreram, estão plantadas. Então este é o momento de reviver. Estão revivendo essas sementes plantadas há mais de 2000 anos. Então, o que tem impactado os iranianos é o amor. Por quê? Porque eles vivem num regime de medo, um regime de opressão. E quando eles são amados, quando eles são ouvidos, eles são impactados. Então essa opressão, esse ódio, acaba assim aprisionando as almas. E eles têm sofrido muito. Fora todo o embargo do mundo ocidental. Por quê? Porque eles investem todos os recursos que ele tem em arma atômica, porque eles querem destruir Israel. E aí o mundo ocidental fazem boicote contra ele. Então, assim, o governo é rico, porque, né, em termos tecnológicos, eles estão bastante avançados, mas o povo é pobre. O povo está sofrendo. Então, mas eles têm sido atraídos pelo amor. E estes protestos, apesar de terem tantas mortes como resultado, mas as pessoas, elas têm ansiado tanto por liberdade e tem sido uma oportunidade também delas ouvirem falar de Jesus, porque esse ministério é através de via satélite. O governo fechou a internet, mas via satélite tem tido alguma penetração. Mesmo contra a lei, eles compram, né, as antenas parabólicas e têm recebido a mensagem do Senhor. Então, o que eu quero deixar aqui? É que é o amor, não é o ódio. O ódio não vai levar a lugar nenhum, a não ser o ódio leva a você ao lado, como diz, o lado negro da força, né? A luz é o amor e o lado negro é o ódio. Nem que, assim, odiar o seu inimigo, não. Amar o seu inimigo, é isso que Jesus deixou. Então, há uma missão. Mesmo que você não possa ir, você pode orar. Então, nós vimos que o amor de Deus é exagerado, que ele amou o mundo inteiro. Né? Então, Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, e mais, tem coisas sobrenaturais acontecendo. As pessoas têm recebido visões, têm sonhado com Jesus e muitos têm experimentado o novo nascimento. Tem histórias de pessoas que vão para uma aldeia dizendo assim, não, aqui vai passar alguém que vai me dar uma Bíblia. Lá é proibido, lógico, a Bíblia. Mas é uma forma de você orar também para que haja pessoas que se arrisquem a distribuir Bíblias dentro do Irã.
Então eu quero deixar a mensagem, eu quero cooperar com este avivamento. Para começar, eu vou orar pelos iranianos para que eles deixem de ser perseguidos pelo próprio governo e que eles sejam livres e voltem para Jesus. E aí eu vou trazer aqui o versículo-chave, que está lá em 1 de João 4:21 novamente. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão, porque o outro também é seu irmão. E amor é ação, é decisão, é mais do que sentimento. Então eu gostaria que você repetisse após mim. Eu vou amar os iranianos e vou orar por eles. É claro que aqui é porque o objetivo dessa reflexão está focado no Irã e nos iranianos. Mas é muito mais amplo, você vai amar a todos, mas eu estou querendo assim que a gente possa repetir essa palavra, porque eu queria um compromisso de vocês de amar os iranianos e orar por eles. No nome santo de Jesus, que vocês tenham uma excelente semana, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, possa descortinar, possa abrir como abrir os meus olhos, que estava odiando um povo, odiando o governo, e isso não tem parte com o Senhor, esse tipo de ódio. Então, no nome santo de Jesus, muito obrigado você que chegou até aqui, que está ouvindo essa palavra, e peço mais uma vez, compartilhe, assine o canal, curta lá a página do Facebook, quem sabe, alguém precisa ouvir essa palavra. Então, no nome santo de Jesus, uma ótima semana, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.